Aleluias. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui na nossa casa, cultuando a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes. O hino que foi ministrado nessa noite, esse último, confirma o que Deus colocou no meu coração. Faz de novo. Eu trago uma mensagem para cada irmão, para mim também, cujo o tema é Forte outra vez. O hino foi cantado, faz de novo. Foi mencionada a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então vamos cultuar a Deus não só de lábios, mas vamos nos entregar de corpo e alma e espírito, porque eu acredito que Deus tem uma palavra para ti e para mim nessa noite. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, o nosso pastor, o anjo dessa igreja, que muito tem me apoiado, Deus abençoe, tem me acolhido e tem orado por mim. E nesse momento eu peço a todos também que quando for orar, ore por mim, por gentileza. Eu careço das vossas orações. Livro de Juízes, capítulo 16. Vamos ler apenas 3 versículos. Capítulo 16, versículo 20, 21 e 22. O texto é muito conhecido dos irmãos. Diz a palavra de Deus. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Verso 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Senta-te em nome de Jesus. Querida igreja, servos do Senhor, após a morte do estrategista Josué, entramos no período dos juízes. Alguns dizem que foram mais de 300 anos. A terra não estava totalmente conquistada. Ainda precisava de continuar lutando contra as nações circunvizinhas, as quais eram idólatras, as quais aborrecia a Deus, as quais nações tinham um único propósito: destruir aquele povo que herdou uma terra que mana leite e mel. Embora eu acredite que Satanás estava por trás dessas intrigas, e não bastasse só isso, quando Satanás não consegue deter um crente, então ele procura empurrá-lo. E nós vemos, não basta ser um leitor assíduo da Bíblia, mas quando você lê, você percebe como o gênero humano é corruptível. Você vê então que o povo de Deus, que foi instaurado na terra de Canaã, de tempo em tempo eles se desviavam-se de Deus. E, entanto, Deus precisava levantar juízes. Não era juiz no sentido judicial, mas juiz no sentido de herói, de libertar, de trazer livramento e salvação para um povo oprimido, do qual era Israel vivia. O que eu entendo e começo a entender é que nesse episódio, nessa história de Sansão, ele foi mais um, segundo a Bíblia, talvez o último juiz da Bíblia que foi levantado por Deus. Nós vemos então a Bíblia no capítulo 13, começando a história de Juiz, que o povo se desviou-se do Senhor, mostrou-se infiéis a Deus, aquela nação, aquele povo, aquelas tribos, e não muito obstante, eles também adotavam os cultos de outras nações. Então a Bíblia é clara que Deus os entregou por 40 anos de opressão filisteu. Os filisteus, a Filisteia, a região de Canaã, os grandes filisteus, eram dos homens, do povo, uma das nações mais especialista em tortura, especialista em opressão, especialista, dominava a arte do ferro, do bronze, e tinha armas e soldados altamente preparados. E na verdade nós entendemos que a lei do mais forte impera até hoje, nos dias que vivemos. A nação mais poderosa governa o mundo, o povo mais poderoso economicamente, politicamente,
também intelectualmente domina as outras nações. Nós vemos então Deus, mediante um sinal milagroso, escolheu um homem da tribo de Dan, um pequeno homem da tribo de Dan, cuja sua esposa era estéril. Nós vemos aqui que o nascimento de Sansão foi uma forma milagrosa. Entendo você, que a palavra Sansão, o nome Sansão significa pequeno sol, aquele que brilha no começo do dia. Sansão veio ao mundo para brilhar, para trazer luz numa nação que estava distante, destituída de Deus, e trazer livramento para o seu povo. Nós vemos então que Deus levantou Sansão, filho de Manoá, da tribo de Dan, aonde o único propósito era livrar o povo de Israel. Aquele homem nasceu por um propósito. É bem verdade que Manoá, quando o anjo apareceu à sua mulher, ele desconfiou um pouco e perguntou e orou insistentemente para que Deus mandasse, não era qualquer anjo. Segundo alguns teólogos, foi uma teofania, ou seja, uma manifestação de Cristo no texto sagrado. Mas ele fez questão que Deus, se fosse Deus que aparecera para a sua esposa, aparecesse para ele novamente. E a Bíblia fala que o anjo apareceu para Manoá e confirmou o que tinha dito para a sua esposa, para a esposa de Manoá, dizendo que aquele menino que nasceria teria que ser nazireu de Deus, teria que guardar as regulamentações que está escrito no livro de Números, capítulo 6, do 1 ao 21, que relata-nos a história de como viviam os nazireus. No mínimo 3 leis eles não poderiam infringir. A primeira, jamais poderia cortar o cabelo. Número 2, jamais poderia beber qualquer bebidas alcoólicas ou fermentadas que descendem do vinho ou bebidas fortes. E por último, não poderia tocar em mortos. É verdade que a questão do nazareado era tão sério que no caso de Sansão era vitalício, mas nós encontramos na Bíblia como Paulo fez um voto de nazareado por um tempo determinado. Samuel também teve essa questão, o grande profeta Elias também viveu assim. Mas nós vemos aqui que Sansão foi treinado, foi educado, foi forjado pelos seus pais por dois propósitos. Número 1, ser um homem diferente. Número 2, tinha uma missão, trazer livramento para o seu povo. Se nós procurássemos em Sansão, eu teria no mínimo 20 ou 25 erros claros de Sansão. Eu não vim aqui para falar dos erros de obreiro, de pessoas chamadas, até porque quando eu comecei lá atrás, há 25 anos atrás, eu acabei com Sansão e Dalila nessas questões. Nessa noite eu trago uma mensagem de Deus para a sua vida, que o tempo de recomeçar voltou. É hora de nós recomeçarmos, a voltarmos a fazer algo que Deus nos chamou. Disse Oswaldo Smith, um dos grandes missionários dos tempos aí do século XIX, que ele disse uma frase que muito inquieta o meu coração. Ele disse que se eu ou se você nunca preocupou com a condição perdida dos homens, isto é uma grande probabilidade que talvez nós nunca fomos nascidos de novo, nascido da água, nascido do Espírito, recebido Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não obstante, Sansão na juventude começa então a morar em regiões de acampamento próximo do território dos filisteus. Ele não se alista no exército de Deus, ele não tinha um compromisso com o exército de Deus, mas ele viveu com a intenção de libertar o povo, possivelmente. Porém, tinha algo que o perturbava, que o tirava do ministério, do propósito que Deus falara que ele tinha que fazer. Você percebe rapidamente, claramente, quando ele desce a Tímina. A Bíblia fala que a Tímina no original significa porção, mas Tímina tinha umas grandes vinhas, tinha grandes plantações de vinhas, e Sansão jamais poderia até sentir o cheiro da uva, porque era proibido, mas a Bíblia fala que na sua juventude ele desce a Tímina. Toda vez que a palavra fala, que a Bíblia fala de descer, é uma conotação pejorativa, negativa para um crente, para um obreiro ou para uma obreira. A Bíblia fala
que ele desce a Tímina, e lá ele faz o que? Ele vê uma jovem, apaixona por ela, uma imigrante filisteia, vivendo com seu pai na terra de Tímina, e ali começa então os primeiros passos errados de Sansão. Sansão já começa a subestimar as israelitas do seu povo, e começa a direcionar os seus olhares para as mulheres mundanas, proibida pela Bíblia, pela Torá. Os seus pais então questionam a conduta do seu filho, mas Sansão consegue convencer o seu pai a ir até a casa da cidade de Tímina, na cidade da moça que ele queria casar, e no trajeto que ele vai, meus irmãos, veja bem, no trajeto que ele vai, a Bíblia Sagrada mostra que quando ele foi fazer os preparativos nupcial do seu casamento, a Bíblia fala que veio um leão novo, vindo das plantações da via de Tímina, e a Bíblia fala que Sansão pega o leão e o rasga ao meio, mostrando para nós tremenda força que Deus tinha dado a Sansão. Sansão, se tivesse andado pelos caminhos diretivos de Deus, ele seria, na minha visão, um dos maiores personagens heróicos da Bíblia Sagrada. Eu fico pensando com os meus neurônios, perguntando para Deus, eu com meu atrevimento, e querendo dar conselhos para Deus, por que Deus, o Senhor, derramou tanto poder físico na vida de um homem como Sansão? Porque o Senhor não escolheu José, que a gente tem dificuldade de encontrar defeito, embora encontre alguns? Por que Deus não escolheu Daniel na corte babilônica, um homem que é difícil de encontrar defeitos? Quem sabe Jó, ou quem sabe Noé? Nós não conhecemos os propósitos de Deus. É bem verdade que o apóstolo Paulo falou que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as que não são, e as loucas, para confundir as que são. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Você vê Sansão caindo, parece que ele estava nas sequências de quedas espirituais. Naquele momento, daquele banquete, ele não poderia tomar vinho, e os costumes daquela época, os 30 convidados filisteus, ele com certeza, alguns teólogos dizem que ele tomou vinho, equivocadamente ou não, de uma forma ou de outra, ele violou um dos primeiros mandamentos, regulamentos do nazereado. Sansão começa a ser aquele tipo de crente que só entra na tendência de baixa, só sabe cair, só sabe abaixar. Por quê? Porque tomado pela concupiscência dos seus olhos. Os seus olhos eram dominados pela luxúria, pela concupiscência da carne. Jesus nos falou uma certa feita, que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Isso Jesus falou 2000 e poucos anos atrás. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vejo que nesse casamento destroçado de Sansão, 3 equívocos. Primeiro, ele se envolve com bebida. Número 2, ele quebra um dos mandamentos de casar com uma filisteia. Número 3, quando ele volta para o casamento, ele então fica curioso para saber o que aconteceu com aquele leão. A Bíblia fala que ele aparta do caminho e vai ver aquele leão. Quando ele chega e vê aquele leão, ele vê uma carcaça, e dentro daquela carcaça havia um enxame de abelhas, e aquele enxame de abelha, eu começo a entender que Sansão vê o quê? Vê doce na morte. Ele não poderia tocar em morto. A lei do nazireado era tão séria que quando você se determinava a fazê-lo, se alguém morresse, por exemplo, seu pai, ou a sua mãe, ou seu irmão, você não pode ter o velório dele. E se você estivesse na casa de alguém, e alguém perto de você morresse, você teria que ir buscar o sacerdote e recomeçar tudo de novo. Aqueles anos de nazereado não valeram para nada, porque você quebrou um dos mandamentos do nazereado. Nós vemos então Sansão, após manifestar um grande enigma,
um enigma que foi descoberto pela pressão dos filisteus. Ele então é tomado por uma fúria e comete uma atrocidade em Asquelon, embora os asquelonitas eram inimigo do povo de Israel. Ele vai lá e mata 30 homens e traz todas as suas vestes para pagar a sua promessa, a sua dívida, o seu voto para com aqueles 30 homens. E ele abandona a sua esposa, a sua respectiva esposa, e vai morar com seus pais. De repente, Sansão cansa de ficar com os pais e tem a ideia de voltar para casar, para assumir o casamento que ele uma vez foi feito. E quando ele volta e chega, o seu sogro o barra e fala: olha, Sansão, a sua esposa foi dada a outro homem e agora você não pode mais conviver com ela. Eu tenho uma filha mais nova. Sansão, precipitadamente, pela fúria, talvez pelos sentimentos emotivos impulsivos da raiva, da ira, não sei, mas o que nós sabemos, ele fica irado e vai lá e captura 300 raposinhas e coloca fogo na seara dos filisteus. Ele destrói a seara, ele destrói as plantações dos cereais, ele destrói as plantações da vinha e destrói também das plantações da oliveira. 3 grandes riquezas dos tempos bíblicos, provocando um grande prejuízo para os filisteus, a qual então os filisteus, com raiva e com ira, vai lá na casa do seu sogro e da sua ex-esposa e mata os dois queimados. Sansão então disse: eu vou vingar a morte e do meu sogro. E a Bíblia fala não a quantidade de números que ele matou, mas fala que ele fez uma grande carnificina. Segundo Champlin Russell, ou Russell Champlin, ele disse que Sansão era uma máquina de matar. Ele sabia matar, era só ficar irado ele matar. Não é tão distante que os grandes diretores de Hollywood escreveu e fez grandes filmes e livros tirados da inspiração da Bíblia. Nós vemos então Sansão caindo cada vez mais. Mas Sansão, ele para por um instante e a Bíblia fala que ele vai para a caverna de Etã. Aonde ele foi se esconder, não sei. Quem vai para a caverna tem algum motivo. Ou foi se isolar por depressão, ou por remorso, ou por sentimentos de culpa por ter sido responsável de abandonar a esposa que conquistou e deixá-la morrer. E Sansão estava na caverna. Aqui eu começo a ficar intrigado, porque no momento mais difícil de Sansão, talvez Sansão precisava de orientações, talvez Sansão precisava de um grande apoio. Aparece quem? O exército dos filisteus, 1000 soldados na fronteira de Judá, e 3.000 judeus vai até a caverna para conversar com Sansão e dizer: Sansão, nós viemos aqui porque queremos te entregar. Eu fico encucado com isso e um pouco até chateado. Por quê? Porque no momento que Sansão mais precisava, aparece 3.000 covardes que não tiveram a coragem de dizer: Sansão, eu vim aqui, eu sei do que aconteceu com a sua vida, eu sei a parte de tudo, mas eu vim aqui fazer voto de nazereado. Enquanto você for o nosso líder, eu quero estar com você para nós guerrearmos com os 1000 que está lá na fronteira, oprimindo o nosso povo. Não, aquele judeu traíra, covardes, cheio de medo, dominado pelo medo, teve atitude pior do que Sansão. Escuta o que eu vou te dizer: nunca aceite crítica de quem nunca construiu nada. Deixa eu te dizer, é muito fácil falar de pregador, mas vem aqui, estuda e vai pregar para tu ver a diferença que é. Então eu passei, algum tempos atrás, eu recebi uma crítica de um jovem, e ele falou e eu não quis ofendê-lo, mas eu pensei assim: se ele falar de novo, eu vou falar para ele. Então faz o seguinte: a hora que você tiver pregado no mínimo 25 anos da sua vida, pregado doente com febre, indo nos terminais, pregado dentro de ônibus, nas madrugadas, convencendo prostituta, homens drogados, entrando em bordéis para falar da palavra de Deus, aí você volta e a gente conversa, tá bom? Sabe por quê? Porque você não pode receber crítica de quem não constrói nada, de quem não faz nada. Se você quer criticar, então faça primeiro, estuda primeiro, aprende primeiro,
prega, aí depois você pode criticar. Esses homens é um mau exemplo. Eles poderiam ter conduzido ao grande Sansão. Sansão era muito forte fisicamente, mas mentalmente ele era fraco. Ele precisava de uma direção, ele precisava de conselhos, ele precisava de alguém que o dirigia aos passos do Senhor. Mas aqueles 3.000 homens não. Amarra Sansão com cordas novas e os conduz para entregar na mão dos inimigos, sabendo que aqueles homens queriam torturar aos poucos Sansão, queria matar Sansão aos poucos com a maior carnificina. Deixa eu te dizer, mas Deus é fiel para com seus escolhidos. A Bíblia fala que Ele permanece fiel, mesmo que eu seja infiel, sou infiel, mas Ele permanece fiel, Ele não volta atrás. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante sobre Sansão. Sansão foi entregue aos filisteus no trajeto. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrou na vida de Sansão. Sansão quebra as correntes, as cordas e mata 1.000 homens com um pedaço de osso fresco de um jumento. Daí em diante você pensa, agora Sansão consertou, agora Sansão mudou, Sansão agora é outro homem. Sabe por quê? Porque ele vai governar por 20 anos. E aquele povo a qual entregou a Sansão começa a reconhecer que Sansão era um juiz. Mas não obstante, passa-se os anos e a carnalidade de Sansão volta à tona. Porque a Bíblia diz que ele desce em Gaza, na cidade de Gaza, e se deita com uma prostituta. Nós vemos o grande Sansão buscando pela segunda vez uma mulher filisteia. A Bíblia fala que o povo descobriu, eu não tenho dúvida, que a segunda mulher que o trai, falando que ele estava na cidade. A Bíblia fala que os homens daquela cidade há uma estratégia para matá-lo na parte da manhã. Porém, a Bíblia não fala, mas eu acredito que o Espírito Santo deu uma direção para ele, mesmo no estado de erro dele. Ele saiu meia-noite carregando, ele arranca o portão da cidade. Segundo os arqueólogos, havia concretos que seguravam aquele portão de uma forma muito profunda e de pedra. Ele arranca o portão e carrega sobre os seus ombros por 60 quilômetros até o Monte Hebron. Os feitos de Sansão são extraordinários. Mas Sansão, pela terceira vez, com o mesmo pecado, com as mesmas ações, se envolve pela terceira vez com uma mulher filisteia chamada Dalila. Poderia falar só sobre Dalila, mas o meu foco não é esse. Dalila, segundo alguns estudiosos, tem um nome hebraico, mas tudo indica que ela era filisteia. E aquela novela perigosa entre os dois, fala, não fala, guarda segredo, confessa segredo, fala. Sansão chega ao fim. Há 25 anos atrás eu preguei contra essa mulher, mas eu detonei essa Dalila. Mas na verdade, quem era o problema não era Dalila, era Sansão. A Dalila foi apenas o meio do seu último fim, do fim do Sansão antigo para uma transição do novo Sansão. Sansão não quis recomeçar quando tocou no morto. Então Deus, na sua onisciência, onipresença, armou um cenário para que ele voltasse. E é aqui que eu gostaria de pregar. Forte outra vez. A Bíblia fala que os filisteus pegaram-no. Após raspar a sua cabeça, cortar as suas 7 tranças, raspa a cabeça de Sansão. Sansão não queria raspar a cabeça quando tocou no morto, nos 30 asquelonitas, no morto do leão, mas agora teve que recomeçar da forma mais difícil. Eu não sei como tem sido o seu ano de 2020, porque a pandemia trouxe 2 grandes poderosos medos, e atingiu todos os níveis socioeconômicos, atingiu os poderosos, mas também os pobres, com a única finalidade, e como o homem tem o maior medo, o medo da morte e o medo de perder dinheiro, ela veio com muita intensidade e abalou o planeta Terra.
Para muitos foram um fim, para outros foram um começo. E eu acredito que para você, eu vim aqui nessa noite dizer, tem 46 dias para finalizar esse ano. E eu vim trazer lições para que você consiga terminar esse ano da melhor forma possível. O importante não é o começar bem, é como terminar. E a primeira lição que eu vejo é que Sansão recomeça raspando a cabeça. Segundo, a Bíblia fala que arrancar os seus olhos. A Bíblia fala que arrancar os seus olhos. Escuta-me, na lógica, Sansão era para ter morrido. Talvez a forma que arrancar os seus olhos poderia levar a óbito, mas a providência de Deus estava lá. É interessante como que a misericórdia de Deus é boa. O homem merecia a morte, mas Deus estava dizendo, é hora de mudar Sansão. É hora de reverter Sansão. Arrancar os seus olhos, porque os seus olhos eram só da terra, das coisas da terra, carnais, da concupiscência, da luxúria. Deus permite que Sansão, os seus olhos sejam arrancados, para que ele consiga ver somente a escuridão, porque atrás da escuridão traz medo. Então Sansão começa a enxergar de fato quem ele é. Ele era um homem escolhido, cheio de virtudes, mas era um homem, apenas um homem. Para os jovens ele era um concorrente, um homem saradão, bonitão. Para os de maiores, quem sabe, um cara que poderíamos esperar nele. Para a criança, um herói. Mas para os anciãos, Sansão era apenas um homem. Então a Bíblia Sagrada fala que quando arranca os seus olhos, no versículo 22, o cabelo dele volta a crescer. Mas antes que o cabelo dele volte a crescer, houve alguns episódios. Por quê? Porque fez Sansão descer a Gaza, a capital religiosa, a capital mais poderosa do Império Filisteus. A Bíblia fala que os amarra com cadeias de bronze. Toda vez que a Bíblia fala de bronze, no contexto profético escatológico, está falando de sentença, de julgamento. Sansão foi poupado por viver, mas viveria como um animal, sentenciado como um animal. Viveria na moinha andando em ciclo. Todo dia Sansão seria tratado como animal, empurrando a moinha para moer o trigo que uma vez ele prejudicou. Sansão foi sentenciado a viver como um animal. Aquele ungido de Deus, aquele homem que trazia a glória de Deus, aquele homem que tinha a presença de Deus, estava vivendo como um animal. Para os filisteus era troféu. Para Dalila foi 1.100 moedas de cada um. Mas para Deus era a oportunidade que estava dando para Sansão recomeçar. Cada vez que Sansão moía o trigo em círculo, sem sair do lugar, ele então se meditava e analisava dos seus atos passados. Ele viu, sem ter a visão física, que os seus atos o trouxe até aquele lugar. Eu sei que Deus está falando com alguém. Eu sei que Deus está falando aqui. É hora de recomeçar. Talvez nesse fundo do poço você não consiga ver a luz, mas Jesus é a luz. Jesus está aqui te dizendo: recomece, meu filho. Eu já formatei computador. Quando ele começa a ficar lento, travando, os programas não param de funcionar, eu vou lá e formato o computador. Rapidamente ele fica veloz, fica bom. Eu instalo os programinhas de novo, tudo funciona bem. Existe momento da nossa vida que não podemos parar e desistir de servir a Deus. É momento de parar e dizer: Deus, eu quero recomeçar. Aleluia. A Bíblia Sagrada, quando Deus esconde um homem, ninguém o acha.
mas quando ele revela, ninguém também apaga. Sansão estava no moinho, mas a Bíblia diz que os seus cabelos começaram o quê? Crescer. Eu não sei como você está vivendo, mas eu sei que você precisa entender que o recomeço é difícil. Mesmo você não vendo o agir de Deus, Deus está fazendo. Outra lição que eu aprendo com Sansão é que Deus preparou o cenário. Sansão foi um homem cheio de virtudes, mas não respeitou os regulamentos, os princípios bíblicos, desrespeitou seus pais, colheu o que plantou, mas mesmo assim, a misericórdia de Deus o alcançou. Aleluia! Deus olha para Sansão e vê um novo Sansão. Sansão no moinho, clamando a Deus e o cabelo crescendo e ninguém vendo. Nenhum guarda filisteu estava enxergando que o cabelo de Sansão estava crescendo, que Sansão estava sendo uma futura ameaça para o império dos filisteus. E eu entendo que as coisas que Sansão fez foram muito poucas. Você vai ver Sansão clamar a Deus 2 vezes, pelo menos foi o que eu vi. A primeira clamando por água. A segunda, quando Deus quis honrar Sansão, Deus honrou Sansão porque viu um novo Sansão transformado. Mas também Deus queria dar a ele a oportunidade de limpar o nome de Deus, porque aqueles homens blasfemaram do Deus de Israel por causa das ações de Sansão. E quando eu vejo Deus preparando o cenário, é como se eu visse Deus dizendo para Satanás: vai lá, Satanás, prepara o cenário lá, vai lá e faz o seu culto idólatra. Segundo um teólogo americano, que eu esqueci o nome dele, ele diz que Satanás é apenas o cão na coleira de Deus. A Bíblia diz que quando Deus dá uma ordem, até os animais obedecem. O único que questiona a voz de Deus é o homem. Não sei como ele sobrevive, mas questionamos a voz de Deus. Mas o mundo animal, o mundo da natureza de Deus, obedece fielmente ao mando, à ordem de Deus. Então eles disseram: Sansão é o nosso troféu, é hora de nós interter. Eles não estavam focados que Sansão voltou em ter intimidade com Deus. Eles estavam de olho, era na luxúria, no culto idólatra, mas também no entretenimento. Eles queriam bater varas, judiar de Sansão e zombar do Deus dele e da fé dele. Então Sansão faz algo que eu e você precisamos fazer nessa noite. Número 1, quando ele foi chamado, trazido ao grande templo, que segundo alguns teólogos, mais de 30 metros de altura, Sansão então pede ajuda. Aquele Sansão que nós conhecemos, o Sansão antigo, não pedia ajuda, mas agora ele pede ajuda para um moço, o conduzir até o centro, até as colunas do templo. Tem momento da nossa vida que é necessário pedir ajuda, reconhecer que precisamos de ajuda. Número 2, Sansão clama ao Senhor pela segunda vez. Segundo o Russell Champlin, ele faz 3 menções dos grandes nomes de Deus: Elohim, Adonai e Yahvé. Espera aí, ele clamou só uma vez, quando clamou por água para sobreviver. Agora não, lá no alvo das críticas, Sansão então clama ao Senhor: ó, Senhor Deus, Senhor meu dono absoluto. Como diz o pastor Franco Laurin no seu livro Legalista, ele diz que Deus é o nosso dono por 3 motivos. Primeiro, por criação. Segundo, por preservação. Terceiro, por redenção. Ele estava dizendo: você me criou, você me preservou para que eu vivesse até agora, e o Senhor é a minha redenção. Senhor Deus, ainda dá tempo. Dá-me força. Fica de pé, eu vou terminar agora. Lembra-te de mim, Senhor. Eu sei dos meus erros.
Eu sei que eu desonrei o seu nome, e o meu passado me trouxe até aqui. Por isso, lembra de mim. Dá-me força mais uma vez. O Sansão, que era egoísta, chega a dizer: para que eu vingue pelo menos por um olho. Tem fases na nossa vida que nós precisamos recomeçar e clamar ao Senhor. Sansão reconheceu que a força não vinha das suas 7 tranças, que representavam os 7 espíritos de Deus, embora da ideia, mas a força que ele precisava vinha unicamente, não era do cabelo, era de Deus. A sua prosperidade não veio porque você é intelectual, cara que consegue enxergar a tendência. Não, isso ajuda. Mas a sua prosperidade veio porque Deus determinou te dar. Os obreiros, nosso pastor, essa grande construção não é o intelecto, a capacidade dele, embora é muito grande, mas é Deus que dá força e que envia os recursos para sanar as contas e a construção desta igreja. O nosso foco não é no homem, o nosso foco é no Deus dos homens de Deus. Sansão reconheceu que a força só vinha se fosse de Deus. Aleluia. A Bíblia fala então que ele abraça as colunas. As colunas não eram as colunas da verdade, eram as colunas dos idólatras. Existe um momento da nossa vida que a gente precisa destruir a estrutura de Satanás sobre o nosso lar, sobre as nossas finanças, sobre o que disseram ao nosso respeito, sobre o nosso ministério, sobre o nosso casamento. Porque o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. É hora de você abraçar as colunas do pecado, da luxúria, das fraquezas humanas, das maldições de Satanás, e colocá-las por terra. Porque Sansão estava apto para entregar. Na sua oração ele dizia: eu renuncio viver, me dá-me força mais uma vez, mesmo que eu morra, eu renuncio viver, para que o seu nome volte a ser glorificado. O cenário que Deus preparou na vida de Sansão revela que só Deus pode tirar das tormentas do nosso fracasso a nossa vitória. Eu te digo nessa noite, recomece, mesmo que doa, recomece, não desista. Se faliu, o nosso Deus, a nossa Bíblia Sagrada diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Se pecou, confesse, abandone, e a misericórdia do Senhor te alcançará. Não desista do seu casamento, não desista do seu filho, da sua filha. É hora de recomeçar. Sansão se sacrifica, porque não existe evangelho sem sacrifício, para um bem maior. Eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor e a todos os irmãos que continuem orando por mim, em nome de Jesus.